Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o visualizador 3D do LumiKit Show. O vídeo está dividido em três partes, basicamente. Na verdade, essas três partes é o que é necessário para fazer o uso do visualizador 3D. Primeira parte eu vou mostrar como configurar os aparelhos DMX para deixar eles prontos para usar no visualizador. Depois disso a gente vai criar um cenário que é o local, são as pessoas, são a estrutura, são os móveis que tem no ambiente, e esse cenário vai aparecer no visualizador. E por fim vou explicar um pouquinho da diferença entre os dois visualizadores. No LumiKit Show a gente tem um visualizador interno e o externo. Vamos começar então. A primeira coisa que a gente tem que fazer é preparar os aparelhos DMX para usar dentro do simulador. E para isso, cada aparelho tem uma abinha chamada simulação e 3D, e ali tem alguns parâmetros. Esses parâmetros eles mudam de acordo com o tipo de aparelho DMX. Por exemplo, o Moving Head vai ter algumas coisas aqui relacionadas a pan e tilt, ao facho de luz, algumas outras coisas aqui, estrobo. Já um LED, por exemplo, não vai ter essas informações do pan e do tilt. Então tem que dar uma olhada o que tem que preencher aqui e como preencher. A parte mais importante, principalmente para o visualizador externo, são esses três parâmetros aqui. É claro que, por exemplo, para um Moving Head, os graus do pan, do tilt, são muito importantes. Também, às vezes, se o pan do Moving está ao contrário do pan na simulação, então também tem que corrigir isso aí. Deixa eu voltar no slide anterior e mostrar aqui. Por exemplo, se você movimenta o pan, no 3D está aparecendo de um jeito e o equipamento real está fazendo o movimento contrário, então tem essa opçãozinha aqui, ó, inverter pan no 3D. Da mesma forma o tilt. E sem contar os tempos, né? Quanto tempo que o moving demora para fazer o pan completo, o tilt completo. Esses ângulos aqui também são muito importantes. Isso aí você vai encontrar no manual de uso, ou então deixa o padrão aqui. Sempre que você selecionar ali o tipo de aparelho, é um moving head, é um scan, ele já vai preencher alguma coisa aqui para você. Então eu estava comentando que três parâmetros são importantes. O primeiro deles é a distância. Por padrão vem 50 metros, só que nem sempre o equipamento, o aparelho DMX que você está usando ali, ele realmente tem 50 metros. Isso aqui é mais para fins de simulação, e se você tiver um ambiente muito grande aí, então vai dar para ver o facho até o final, vamos dizer assim, né? Só que de repente, se você quiser fazer uma simulação mais realista, é interessante informar esse número corretamente. Outra coisa que a gente tem que é importante é o ângulo de abertura. Um moving beam geralmente depende, é entre 3, 4, 5, 6 graus. De novo, tem que dar uma consultada no manual. Se não tiver o manual, então coloca um valor ali, por exemplo, 4 graus, para ficar mais parecido com o real. Um spot, ele é entre 10 e 20 graus. Um moving que não tem direito ângulo de abertura, o facho definido, ele pode ser que seja maior esse ângulo. Então é questão de fazer alguns testes e ver no 3D aqui no LumiKit Show e comparar com a realidade. Então é questão de ir alterando esses valores aqui. Um LED, em geral, começa em 25, 30 graus e ele pode ir até 80, 70, 60, depende muito do tipo, né, que você está usando. Então isso aqui também é mais uma questão de testar. Se você não está tão preocupado com o realismo, simplesmente coloca ali 40 graus, por exemplo, e dá uma olhada como é que fica. Por fim, a gente tem um parâmetro chamado intensidade, e aqui é bem simples. O aparelho mais forte ele vai ser 100%, você vai colocar 100%. Por exemplo, um beam que tem um facho muito forte, você coloca em 100%. Os outros aparelhos dentro do show, você vai colocar em relação ao beam. Por exemplo, um LED, 25, 30, 40%, dependendo da intensidade dele. Ok? Eu vou abrir no LumiKit Show, vamos fazer um show de exemplo ali, para vocês verem um pouquinho desses parâmetros aqui.
Já estou aqui com o software aberto. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui uns 8 moving heads. Vou colocar 8 peças, 8 aparelhos, moving. Ok. Então eu vou clicar 2 vezes aqui no moving. E aí eu tenho aqui já a aba simulação em 3D. E aqui é o que eu estava mostrando no slide para vocês. Esse moving aqui, ele demora, por exemplo, 2 segundos para dar a volta completa no pan. Demora 2 segundos para fazer o tilt. Ah não, demora 1 segundo. Então é 1000 aqui, 1000 milissegundos. Da mesma forma que os ângulos estão batendo, nesse caso aqui, desse aparelho aqui está batendo. Tá? Falando bem rapidinho, isso aqui é uma coisa que confunde muito o pessoal. Mas é assim, ó, a gente tem um canal de strobo shutter, que é quando o moving fica piscando, certo? Então, no seu aparelho ali, você tem que fazer um teste nesse canal, tem que ver de qual valor DMX até qual valor DMX ele fica fechado. Aqui no exemplo, ele fica de 0 a 10. E aí o strobo, efetivamente, ele começa com o valor 11 até o 84. Isso você pode testar ali no seu aparelho DMX mesmo. E aqui a gente tem os outros parâmetros que eu falei que são importantes, que é a distância do facho. Vou até colocar 50 aqui, porque a gente vai usar um ambiente maior, eu vou mostrar depois para vocês, e assim a gente garante que vai ter o facho até no final. O ângulo de abertura está com 6, pode ficar assim, e 100% é o aparelho mais forte que a gente tem aqui nessa simulação, com certeza. Aí assim, eu terminei de editar esse Moving 1, eu posso vir aqui em copiar propriedades e eu vou passar isso aqui para os outros, certo? Os outros agora estão com as mesmas configurações que eu coloquei ali. 50, 6, aqui 1 segundo que eu alterei, né? Que é o tempo do tilt. Agora, para colocar mais coisa, vamos pegar aqui uns LEDs. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar que tenha dimmer e RGB. Vou também adicionar aqui. A gente tem 6, vou colocar 7 para ficar intercalado. Começar eles no canal 201, para não ficar por cima do Moving Head. Aqui, pessoal, tem uma coisa legal também, vocês podem selecionar tudo isso aqui e mudar o endereço de tudo de uma vez, tá? Para fazer o endereçamento aí, se precisar. Podem fazer de acordo com a quantidade de canais de cada aparelho ou usar um intervalo fixo aí. Eu não vou fazer porque aqui já não tem sobreposição. Vocês podem olhar inclusive aqui no mapa de canais, pode ver que não ficou um em cima do outro. Bom, voltando aqui, então a gente tem os LEDs. É a mesma coisa no LED aqui, eu tenho a simulação em 3D e aqui eu tenho menos parâmetros. Apesar disso, eu tenho esse strobo e shutter. Nesse caso, não vai fazer diferença nenhuma porque eu não tenho o canal strobo marcado aqui. E aqui eu tenho distância, o ângulo de abertura e a intensidade. Então a luz desse LED aqui vai ter a metade do brilho do beam. Isso aqui para mim está ok, eu não vou alterar nada. E vamos lá. Lembrando que dependendo do tipo de aparelho aqui que você tem, por exemplo, um scan, eu tenho aqui simulação em 3D, o dimmer eu não tenho, porque se eu quiser usar um dimmer eu tenho que adicionar aqui, você pode usar essa opção aqui, LED uma cor redondo, já foi mostrado em alguns outros vídeos aqui, que daí ele vai simular uma luz dentro do LumiKit, do visualizador, e aí você tem um canal ali que faz o controle. Aqui é a mesma coisa, posso escolher a cor dessa luz, então aqui inclusive tem algumas sugestões, por exemplo, quero uma luz de 3200 Kelvin, 5200, 6000, então aqui ele tenta simular essas cores, ou se nenhuma dessas cores estiver ok, posso definir uma outra cor, quero um verde, quero um azul, então por aqui você faz, certo? Então o Moving Head vai ter simulação, os LEDs todos têm simulação, o painel de LED também tem simulação, e ele tem aqui algumas coisas que representam o tamanho do pixel, que ele vai ser simulado lá no 3D.
Só que uma coisa importante aqui desse painel, já ia esquecendo, essa simulação aqui, esse valor, ele vai funcionar apenas se ele for usado para fazer com efeito no eixo Z, que ele vai montar um painel tridimensional, certo? Continuando aqui um pouquinho, strobe é simulado, o laser não é simulado, a máquina de fumaça não é simulada, o moving painel de LED é simulado, o mini brute e a ribalta também são simulados. O mini brute, você escolhe aqui a quantidade de linhas e colunas que vai ter, entre 1 e 3, e aqui também como no LED de uma cor ali, a simulação do dimmer, pode escolher alguma cor aqui, geralmente é 3200, para fazer a simulação lá no 3D. E a ribalta, a gente tem um videozinho lá, que é o Lumidicas 20, que fala exclusivamente da ribalta. Se tiver tilt, a gente vai ter os ângulos aqui, e também tem a distância, o ângulo de abertura e intensidade, e a quantidade de pontos que vai ter na ribalta é definida aqui pela quantidade de colunas nesse campo aqui. Mas se você tem uma ribalta, assiste o vídeo lá, é o Lumidicas 20. Ok? Isso aqui eu vou apagar porque era só para explicar um pouquinho para vocês, e vamos adiante. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os locais. Um local, na verdade, não é nada mais do que um cenário. Então, assim, um show, ele pode ter vários locais diferentes. Os aparelhos DMX são sempre os mesmos, eles vão ser sempre os mesmos em todos os locais. Isso quer dizer assim, que eu tenho lá, por exemplo, esses 6 movings e os 7 LEDs que eu criei. Eu posso criar vários locais diferentes e ver como esses aparelhos vão se comportar nesses locais, se eu preciso corrigir as cenas ou não. Então eu posso usar as mesmas cenas, os mesmos aparelhos, só que em locais diferentes, e lá na visualização eu consigo ver esses locais. Geralmente se usa só um local, mas enfim, se você quiser ter mais locais também pode criar, eu vou mostrar como fazer. E aí dentro de um local a gente pode adicionar novos objetos. Quando eu falo objetos, eles são objetos parados. Na verdade, a estrutura, móveis, pessoas ou outras coisas que podem ter lá. Não pode adicionar aparelhos DMX, certo? Porque os aparelhos DMX a gente já configurou lá na aba Show, lá no botão Show, lá na configuração, e é de lá que vão vir esses aparelhos DMX. Dentro dos locais, ali dentro do editor, tem uma ferramenta bem legal que se chama gerador de locais. Eu vou usar ele aqui no exemplo para mostrar para vocês, e a gente vai construir um local usando esse gerador de locais, e depois em cima disso eu vou ajustar os aparelhos DMX. Vamos dar uma olhada na prática. Bom, tudo que diz respeito ao 3D está agora nesse botão 3D. Isso aqui foi alterado na versão 5.4. Então você clica aqui no 3D e tem mais opções, e o editor está nessa última opção aqui. Então eu comentei com vocês que a gente poderia ter mais locais diferentes. Para eu criar um novo local eu clico em adicionar, só que na verdade sempre vem esse local padrão aqui. Ele já vem criado para mim, e eu posso clicar aqui em editar e ele já vai abrir automaticamente. Então se você olhar aqui, eu tenho os meus 6, desculpa, são 8, né? Eu falei 6 antes, mas são 8 moving heads, e aí eu tenho 7 LEDs. Eu vou colocar os LEDs aqui no fundo, entre os moving heads. Vamos ver como isso aí vai ficar. Eu vou falar rapidinho do gerador de locais, antes de a gente começar. O gerador de locais, ele fica aqui nessa primeira opção, que é esse tipo uma pecinha de Lego, e aqui eu tenho várias opções. Por exemplo, quais são as dimensões do local onde eu estou, do ambiente. Então aqui por padrão ele já vem tipo 50 por 50, eu poderia alterar isso aqui. Tem que se lembrar que se você colocar muito pequeno, talvez fique difícil de ver a simulação, porque você vai querer mover com a câmera e tal. Então pode colocar um pouquinho maior do que é de verdade. Aí aqui na frente eu tenho algumas opções. Por exemplo, eu vou criar uma parede e cobertura. Aqui é a altura que vai ficar essa parede e essa cobertura. Aí eu quero criar um palco, ou eu quero, por exemplo, ter apenas uma pista de dança.
Então por aqui você vai selecionando essas opções e ele vai gerar um local de acordo com essas informações que você colocou aqui. Por exemplo, eu tenho um palco, a altura do palco em relação ao chão é de 1 metro. Posso mudar isso aqui, por exemplo, se fosse um palco mais alto, também posso mudar o tamanho desse palco se eu quiser. Aí ele me pede algumas outras coisas. Quero criar uma treliça nesse palco, sim, vamos colocar uma de 4 metros. Quero colocar um sistema de som, sim. Quero colocar alguma coisa em cima, músico, DJ. Então tem essas opções aqui, você pode ir testando aqui e vendo o que está mais ligado na sua realidade aí. Vamos colocar ainda um line array aqui e vamos ver como fica. Quando eu confirmar aqui, ele criou novamente. Você viu que estava fazendo aqui. Ele redesenhou e colocou todos os objetos novamente aqui no palco para mim. Então aqui eu tenho algumas pessoas, uns músicos aqui, eu tenho umas caixas de retorno, tenho um line array e aqui está a minha iluminação que eu vou ajustar nesse palco. A primeira coisa que você tem que entender é assim, eu tenho duas abas aqui. Eu tenho os aparelhos DMX que foram configurados aonde? Lá na aba Show. Então se eu quiser adicionar alguma coisa aqui, eu preciso voltar lá no Show, informar qual é o aparelho que eu tenho, que eu vou adicionar. Por exemplo, vou adicionar mais um LED, vou colocar mais um Movie, vai ter que ser feito lá e ele vai aparecer automaticamente nessa lista aqui. E aí eu tenho aqui os objetos. Objetos são esses objetos estáticos que eu estava comentando com vocês. Pode ser um quadrado, um cubo, nesse caso aqui. Deixa eu achar aqui uma peça de estrutura. Ver que o gerador ele me criou várias peças aqui de estrutura, certo? E tudo que foi criado pelo gerador, ele tem esse C underline aqui na frente. Isso quer dizer que se eu vier aqui e mudar o tamanho, mudar alguma coisa, por exemplo, eu vou colocar agora 5 metros de altura da treliça no palco. Então ele vai apagar tudo que eu tenho aqui com esse nome C underline e vai refazer. Então agora eu tenho um palco que ele já está mais alto, pode ver que já subiu aqui. Eu posso aqui ainda adicionar objetos meus que eu quero colocar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu clico aqui no mais e aqui a gente tem algumas coisas. Por exemplo, eu quero desenhar minha estrutura manualmente. Então eu posso vir aqui, eu tenho uma peça de 10 metros aqui, na biblioteca tem vários. Por exemplo, eu tenho uma peça de 4 metros de Q30, eu quero adicionar 4 peças. Então eu venho aqui, confirmo. Agora eu tenho essas 4 peças aqui embaixo, adicionadas. Vou selecionar elas e eu vou subir essas 4 peças aqui. Essas aqui, como elas não têm esse nome C menos aqui na frente, esse C underline, quando eu pedir para gerar de novo local, elas não vão ser afetadas. Elas não vão ser apagadas. Então eu posso criar, além de usar o gerador, eu ainda posso criar as minhas estruturas se eu quiser e se eu precisar. Deixa eu só selecionar aqui. Pronto, eu apaguei de novo, selecionei e apaguei. Além das estruturas, a gente tem algumas outras coisas que são esses objetos aqui. Aqui atrás, a gente tem um baterista, que é o mesmo desse aqui. Isso aqui é a visualização no visualizador externo, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Aqui, nesse editor, ele tem uma visualização bem simples, de baixa qualidade, para quê? Para ser mais rápido. Okay? Então você edita aqui em baixa qualidade e aí no visualizador externo consegue ver em qualidade melhor. Eu vou adicionar aqui, por exemplo, mais uma pessoa cantando aqui com um violão. Então eu adicionei aqui esse objeto dessa pessoa. Como é que eu faço para movimentar ele? Eu seleciono aqui com o teclado, aí eu clico aqui de volta no 3D, com o Ctrl para frente e para trás, eu vou movimentando esse objeto. Se eu quiser subir ele, eu aperto Ctrl Shift e para cima ou para baixo. Então é importante assim, para movimentar Ctrl e as setas de direção do teclado. E aí agora eu quero acertar a altura dele, o Shift vai acertar a altura que eu quero, e para frente e para trás eu movimento ele aqui.
Se eu movimentar a câmera com o mouse, ó, eu clico, eu consigo ver melhor a posição da onde eu quero essa pessoa aqui, esse objeto. Ok? Uma coisa muito importante também é essa flecha aqui no meio. Ela mostra onde é a frente, no caso do palco, ou ela serve de referência para você saber a posição. Por exemplo, aqui seria o palco e aqui do outro lado, por exemplo, seria a entrada do local. Então é importante, quando for desenhar isso aí, para ter atenção com essa flechinha. Aqui no meio, a posição é 0, 0, 0. Quando a gente trabalha em 3D, a gente tem três eixos. A gente tem direita e esquerda, que é o eixo X, para frente e para trás, que é o eixo Z, e para cima e para baixo, que é o eixo Y. Você pode também formar essas posições aqui manualmente. Então aqui, por exemplo, no eixo Z, que é a posição Z desse músico que eu acabei de colocar, ele está a menos 3,10 metros, ou seja, ele está para trás do começo do palco. Ok? A altura aqui ele está com 1,10 metro. O correto aqui seria 1 metro. Aí o pé dele fica certinho em cima do palco aqui, que eu sei que tem 1 metro porque a gente definiu lá no gerador. Aqui, ó, eu também sei a peça base aqui, que é essa peça aqui, ela tem 1 metro de altura. Eu poderia, por exemplo, colocar com 2 metros. Então eu subi aqui o palco. Só que não vai fazer muito sentido, eu teria que ajeitar todos os objetos de novo. Ok, pessoal? Então por aqui também dá para fazer esse acerto. Além disso, tem algumas coisas importantes aqui, que são os ângulos. Então, por exemplo, eu vou movimentando um objeto aqui, eu posso alterar os ângulos dele. Claro que tem que ver se isso faz sentido. Por exemplo, os objetos aqui eles já vêm no ângulo correto. Se eu alterar aqui, não vai fazer talvez muito sentido, dependendo do que eu preciso fazer. Aqui no Y talvez até faça mais sentido. Por exemplo, eu quero deixar ele um pouquinho mais inclinado aqui. E o Z também não vai fazer muito sentido, porque ele vai girar ao redor dele mesmo. Ok? Assim como eu fiz aqui com esses objetos, eu tenho agora os aparelhos. Então a ideia é a mesma. Eu vou pegar esses movings aqui e vou colocar eles aqui na estrutura aqui atrás. Eu tenho duas formas para fazer isso. Eu posso fazer por aqui. Eu vou selecionar um moving. Aí eu venho aqui, aperto o Ctrl, vou indo com ele para trás. Shift para cima, vou movimentando até acertar ali. Pode ver que ficou um pouquinho fora, né? Eu acho mais fácil fazer aqui nas visões 2D, certo? Aqui eu tenho a mesma coisa, só que de uma forma um pouquinho mais simples. Seleciono o Moving, clico aqui, e agora aqui nessa visão 2D eu não preciso usar o Ctrl, ok? Eu simplesmente movimento livremente com as setas para frente e para trás. Eu vou pegar o Moving 8, vou fazer a mesma coisa, vou colocar do lado de cá. Uma coisa importante aqui, eu estou editando só em duas dimensões aqui, certo? Que é a X e Z, ou seja, direita e esquerda, para frente e para trás. Só que é interessante eu também dar uma conferida no eixo Y. Y, não se esqueçam, pessoal, é a altura. Assim como eu fiz ali no XZ, aqui também para cima e para baixo eu vou mexendo na altura do objeto. O Moving 8, que aqui está correto, se você olhar aqui, vai ver que está fora da altura. Então eu simplesmente subo ele aqui e colo ali atrás na estrutura. Ok? Eu tenho agora esses 8 movings aqui e eu quero que ele se alinhe automaticamente. O que eu fiz? Coloquei o primeiro na posição e coloquei o último. Aí eu clico aqui no primeiro até o último com o Shift e eu uso esse botão aqui. Esse botão aqui já vai fazer o alinhamento de todos os movings. Se vocês conferirem aqui, ó, já está tudo alinhado. E aqui no 3D também. Vou fazer a mesma coisa agora com os LEDs. Vou pegar esse LED aqui, selecionei ele na lista lá do lado direito. Vou mover ele, o primeiro. Clico aqui de volta no 3D e vou com ele até
o meio do outro moving que eu tenho lá. Seleciono aqui, mando alinhar. Eles estão no meio. Tem um problema agora. Eu não fiz a altura deles. Eles estão aqui embaixo. Não tem problema. Eu seleciono eles todos de novo aqui. E com a seta de direção eu subo eles. Aí aqui tem um negócio legal para a gente olhar. Os movings e os LEDs. Só que os LEDs eles estão apontando para frente. E eu quero que eles apontem para o palco. O que eu faço? Eu seleciono eles todos novamente. Eu vou mexer eles aqui no ângulo X. Eu não quero que seja para cima. Eu vou dar uma volta completa. Aponto eles aqui para baixo. E o baterista, que está aqui no... Se vocês olharem... Opa, melhor eu botar o LED 4. Eu quero que ele aponte mais para cima da bateria. Então, cada aparelho DMX ele tem essas flechas aqui que indicam a direção da luz, com exceção do Moving Head. O Moving Head ele sempre vai mostrar a flecha para o lado que o pan e o tilt são 0. Então, quando você liga o Moving Head e o pan e o tilt estão zerados, ele fica guardado numa posição, certo? É essa posição aqui que está sendo indicada no 3D. Vocês têm que prestar muita atenção nisso, porque isso aí influencia muito aqui no 3D. Aí o pessoal vai perguntar, é o lado do display? É o lado do cabo AC? Não sei, cada fabricante tem o seu tipo, pode ser que sim, pode ser que não. Tem que conferir ali, fazer uma marquinha onde é o 0 do seu Moving Head, ok? Então com isso aqui, pessoal, eu basicamente terminei de editar o local. Eu tenho aqui os movings posicionados e eu tenho os LEDs posicionados. Simplesmente fecho a janela aqui, volto para a janela principal. Aqui tem, vou falar bem rapidinho, algumas outras opções. É a taxa de atualização do 3D. Se o seu computador for mais lento, talvez você use um valor 200. Ele vai atualizar só 5 vezes num segundo, mas tudo bem, para não comprometer a performance aí do seu computador. Se for um computador muito bom, pode usar 50 milissegundos. A gente, por padrão, sempre manda 80. E aí a gente tem um visualizador externo. No momento, o visualizador a gente recomenda usar sempre no mesmo computador. E aí pode usar esse IP aqui, 127.0.0.1. Se ele tiver em outro computador, você pode colocar o IP do outro computador aqui para ele mandar dados. Estou com os locais configurados, os movings na posição. Vamos dar uma olhada no próximo tópico. Visualizadores 3D. Se vocês observarem aqui, está no plural. Por quê? Porque a gente tem dois visualizadores. A gente tem um visualizador interno, ele é mais simples, baixa resolução, ele faz os fachos só de moving heads e scans. E basicamente isso aqui você pode usar se o seu computador não tem placa gráfica ou se ele é mais limitado nessa questão de performance. E a gente tem um visualizador externo, que ele tem uma qualidade muito superior. Basicamente é para computador que tem mais capacidade de processamento, que tem uma boa placa de vídeo. E é importante vocês saberem que isso é um programa separado do LumiKit Show. Então vai ter que ir lá no site, vai ter que baixar esse software aqui para usar no LumiKit Show, ok? Se você já tiver o programa instalado, você pode vir aqui na aba 3D e usar esse executar visualizador 3D externo. Se for instalado na pasta correta, ele vai já abrir. Se não, ele colocou um ícone no desktop para você. Eu vou abrir aqui agora. O visualizador é bem simples. É basicamente uma janela. Quando eu movimentar aqui no canto, eu consigo redimensionar essa janela. Consigo usar ela em tela cheia se precisar. E, antes de mais nada, ela fica sempre por cima da janela do LumiKit Show. Então é interessante usar o visualizador em outra janela. Se você tem dois monitores, usar no outro monitor. Mas tem uma opção aqui, deixa eu abrir aqui uma janela para ficar mais claro para vocês. Pode ver que mesmo eu estando no LumiKit Show, essa janela ela sempre fica por cima. Se você apertar esse botão Top aqui, ele não fica mais por cima do LumiKit Show, entendeu? Então às vezes você quer configurar alguma coisa, quer que a janela 3D não atrapalhe, aperta nesse top e clica na outra janela, aí você consegue trabalhar aqui. Para reabrir o 3D é bem fácil, só dar um Alt Tab
e ele vai estar aqui disponível. Se quiser que o visualizador fique por cima, aperta o top novamente, ele fica aqui por cima do LumiKit, pode continuar trabalhando. Se vocês observarem aqui, quando eu apertei o Show, ele já atualizou o cenário 3D, certo? Isso aqui, cada vez que eu abrir um novo show, fizer um novo show, fazer qualquer alteração, ele vai atualizar esse cenário no visualizador externo. Caso você abra o visualizador, depois vou fazer de novo aqui, ó. Por exemplo, eu fechei, venho aqui e vou abrir de novo, certo? Ele vem zerado, ele não tem nada aqui dentro. Eu venho aqui no 3D e clico em atualizar visualização 3D. Ou Ctrl R no teclado. Quando eu apertar aqui, ele vai atualizar de novo o meu cenário aqui que eu desenhei. Só quero fazer uma observação. Pessoal, esse aqui é o visualizador então de alta qualidade, né? E aí para ver o visualizador interno, você clica aqui em 3D, janela 3D. Esse aqui é o visualizador de mais simples, qualidade mais baixa. Você pode ver, por exemplo, aqui nas pessoas, aqui tem uns bonecos, uma representação muito melhor do que esse aqui. A gente tem algumas funções legais aqui para vocês saberem, que são as câmeras. Então eu consigo movimentar, por exemplo, uma câmera, certo? Tem 3 câmeras, C1, C2 e C3. Caso eu me perca aqui, ó, estou fora de tudo, me perdi, aperta Reset e ele volta de novo para o centro. Aqui eu tenho mais e menos, para você conseguir andar nesse cenário. Assim como aqui no visualizador interno a gente tem 3 câmeras, aqui no externo também, só que elas não são interligadas. Para ver essas câmeras, clica nesse botão menu aqui e aí pode ir andando pelas câmeras. Também tem 3. Ó, aqui eu estou com a câmera 1, a câmera 2 e a câmera 3. Ok? Se eu me perder, mesma coisa, aperto no Reset aqui, ele volta para a posição original. Ó. Vou movimentar aqui, aí eu dou o Reset, aí ele volta para a posição que estava. Ok? Vou mostrar um recurso depois aqui com o AB, que é bem legal para movimentar entre as câmeras. Vamos só criar uma cena rapidamente agora para a gente usar aqui. Eu vou fechar o interno, ou melhor, eu vou deixar os dois ligados. Eu vou fazer uma cena aqui bem simples. Deixa eu passar um pouquinho aqui, não tem mais muito espaço aqui na tela. Antes de mais nada, eu vou entrar aqui no Show. Eu vou botar os movings e os LEDs num grupo. Estou colocando os movings aqui no grupo 1, grupo de Wizard, e os LEDs no grupo 2. Eu vou acender os LEDs e vocês já vão notar a diferença. Os LEDs estão no grupo 2, né? Aqui no visualizador interno você pode ver que eles acenderam, só que o facho ele não é simulado. E aqui no visualizador externo você já consegue ver a qualidade bem superior da simulação, né? Dá para ver os fachos, dá para ver enfim, aquele ângulo de abertura que a gente definiu. Quero fazer aqui alguns. Então fica bem melhor. Aqui no 3D interno também está reproduzindo a cor, mas não dá para ver com a mesma qualidade. Vou fazer agora alguma coisa aqui para os movings. Os movings é a mesma coisa, se vocês observarem aqui, ó, eu estou com eles acesos. Aqui no visualizador interno dá para ver os fachos, e aqui no visualizador externo também. Eu vou puxar, vou movimentar eles aqui para frente. Vamos ver. Então aqui, se vocês olharem, deixa eu botar aqui no palco, subir um pouco. Vamos abrir um pouquinho, o pessoal gosta desse efeito aí. Então consigo ver os dois 3Ds aqui. Uma coisa importante que eu esqueci de falar no começo do vídeo é assim, ó, tem que ver se os gobos estão configurados de forma correta também. Aqui no interno não vai fazer diferença, só que aqui no externo vai fazer toda a diferença.
Aonde faz isso? Vem aqui em Show, clica no Moving, aí tem a aba Gobo. E aqui a gente tem a tabela dos gobos, ok? E aqui como eles vão aparecer no 3D. Para alterar isso aqui é muito simples. Clica, por exemplo, esse aqui, não é essa bola aqui, clica aqui no botão Globo 3D, escolhe então o globo correto que tem que aparecer. Assim como o prisma, esse moving aqui não está configurado certo, eu vou fazer aqui rapidinho. Vou clicar aqui em adicionar, vou adicionar um prisma desligado. Deixa eu só esconder essa janelinha, nesse caso aqui é legal usar o top, daí consigo esconder um pouco aqui. Pegar um desenho aqui que a gente costuma usar para o prisma. Deixa eu criar um on. Botar um prisma aí de algumas faces. Pronto. Então o off é de 1 até 127, por exemplo, com uma face. E o on, que é o prisma ligado, de 128 até 255 com 4 faces, por exemplo. Lembrando, pessoal, clica aqui em copiar propriedades, agora todos os movings vão ter essas mesmas características. Vamos voltar aqui para o 3D. Agora sim eu vou ligar o top. Deixa eu acertar aqui acabei mexendo aqui nas configurações dos gobos. Vou abrir todo mundo. Deixa eu colocar um gobo diferente. E aí agora sim eu vou ligar o prisma. Vocês conseguem ver agora aqui no 3D com o prisma ligado. E aí dá para fazer mais algumas coisas no 3D. O 3D de alta resolução, por exemplo, eu estou girando aqui. Eu consigo ver os fachos girando. Uma coisa também que tem é o wash, que é o efeito que ele fica, que não dá mais para ver os fachos. E basicamente é isso aí, pessoal. É só criar cenas agora e usar. Uma coisa só que eu quero mostrar para vocês ainda é em relação à câmera aqui. Aqui eu posso definir uma posição para as câmeras, C1, C2, C3. Por exemplo, eu tenho essa câmera C2 aqui e a C3. Eu consigo pegar e marcar posições. Por exemplo, eu vou dizer que essa câmera C2 é o A, já está marcadinho aqui, e a câmera C3 é o B. Eu vou ligar esse botão loop aqui, definir um tempo, e agora eu vou fazer um start aqui. O que acontece? A câmera ela vai se movimentando entre esse ponto A e B que eu defini. Como está ligado o loop, ele vai indo e voltando. Eu posso alterar também esse tempo aqui. Se isso aqui está legal, coloca aqui para gravar. Aí, enquanto isso, ele está gravando. E aí ele criou um arquivo na pasta documentos do LumiKit 3D, um arquivo MP4. Vou fechar aqui o visualizador e eu vou até essa pasta para mostrar para vocês. Então eu tenho aqui documentos, LumiKit 3D, vídeo. Aqui eu já tenho vários outros vídeos. Eu vou abrir aqui um player. Está aí o vídeo que a gente acabou de criar, sendo reproduzido aqui no meu player de vídeo. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pergunte aqui para a gente e a gente vai tentar ajudar vocês aí na resposta, tá certo? Obrigado por ter assistido.